Nós temos tido, nas últimas semanas, uma extensão, além do tempo normal, dos trabalhos de passes, por força do número crescente de irmãos e irmãs que buscam aqui nesta casa, esta tenda de abrigo no deserto da vida, que Padre Pio fundamentou principalmente nos nossos corações, ou busca fundamentar, por força da extensão do número de pessoas que nos buscam. Eu gostaria de pedir que nós todos que estamos no recinto da casa, seja na área da cantina, seja na área da escada, nos preparando para entrar no salão de passes, possamos perceber com mais intensidade o que se passa aqui no âmbito invisível. Trabalhos espirituais são, na maior das vezes, realizados de forma sutil, de forma quase imperceptível para a maioria de nós. Nossos amigos espirituais que não deixam o nosso lado em nenhum momento, quase nunca são percebidos com um conjunto de forças que mobilizam em função de auxiliar, de mitigar dores, de refazer e reestruturar energias. No nosso dia a dia, o mais comum é que nos levantemos da cama, passemos todo o dia e voltemos ao leito quase como que movidos por uma força automática que nos acorrenta ao mar de informações que os sentidos nos passam. Presos no burburinho mental incessante, que é, por sua vez, tanto quanto os sentidos, porta de entrada de forças que nós teimamos em não perceber. O dia passa e se passa o dia. O tesouro que recebemos pela manhã quase sempre é desprezado, porque as lutas, as dores, as angústias, esse burburinho mental nos faz chegar à noite como aqueles que rodam em círculos. Quando estamos aqui, ou em qualquer lugar, onde se busque sair desta prisão de automaticidade, que nos mantém como que acorrentados aos condicionamentos, às influências espirituais, quando estamos aqui, a oportunidade é de ouro, ou em outro, qualquer lugar, e são muitos, que bom, onde esta busca é sincera, verdadeira, onde se abrem portas ao trabalho da luz. Quando estamos aqui, é hora de agarrar a oportunidade para que um pouco mais possamos nos livrar desta prisão que nós mesmos construímos. Porque se o trabalho dos nossos amigos é incessante, ao nosso lado é preciso que nós façamos a nossa parte. Se há o amor incondicional daqueles que nos acompanham nos passos, aguardando o nosso despertar, deve existir em nosso coração, ainda que não consigamos em plenitude hoje, amanhã ou depois,
a decisão de perseverar, a fim de, por despertos, entrarmos em pleno conhecimento da verdade e, portanto, da libertação que este conhecimento nos traz, fazendo com que o sagrado seja, e não o condicionamento automático, o sagrado seja a expansão e a manifestação das nossas vidas. É o objetivo possível, é o objetivo alcançável. E se devemos mover a inércia que nos prende há séculos, a boa nova é de que a perseverança, quando menos esperamos, nos abre as portas do infinito, sem que para isso precisemos ser alçados aos céus, porque céus e terra são faces de uma realidade única. E o nosso céu pode ser aqui e deve ser dentro de nós, estruturado passo a passo, com a vitória sobre o egoísmo, com a vitória sobre a doença fundamental que nos fez cair, mas que, por paradoxo, são estas mesmas forças que podem nos fazer reerguermos. E ao estarmos aqui, e quando estamos aqui, não nos esqueçamos jamais que a nosso dispor estão os amigos a nos auxiliar a encontrar o caminho perdido, no silêncio de nós mesmos, dentro do nosso coração. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, a casa de vocês. Fica sempre de coração aberto. Bom, gente, enquanto a Danilo pode ali, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui no sábado, porque foi um trabalho que a gente conseguiu fazer. Algo que eu mesmo não pensava antes. Eu sempre gosto de deixar as coisas muito no sabor da orientação espiritual, tentando divertir assim o menos possível em qualquer orientação que eles venham nos dar, qualquer coisa que eles queiram passar. E assim foi, né? Quer dizer, o seminário custou a ser marcado, a gente foi trabalhando o tema, preparamos, o Michael fez umas lâminas e PowerPoint muito boas, mas a gente, quando chegou aqui, quando eu cheguei a casa, me surpreendi pela tudo aquilo que estava preparado pelos nossos amigos, em função, não de um seminário. Na hora que eu cheguei, tive um clique de entender que nós não estávamos ali para fazer um seminário, estávamos para fazer um trabalho. E aí, eu estou contando isso aqui a vocês, alguns de vocês, muitos não estiveram aqui no sábado, mas para entender que aquele trabalho foi compartilhado, não só entre nós que estávamos aqui, mas todos certamente compartilharam, mesmo que não tivessem sabido disso. Então, eu só estou tornando consciente esse fato, porque a casa inteira, todas as pessoas, foi algo assim que me surpreendeu. E aí quero assinalar que não é por mérito nosso, né? É sempre bom, porque sempre há pessoas aqui pela primeira vez. A gente não é nada, a gente está aprendendo isso ao longo da caminhada. Enquanto nós não somos, né? E por não ser, a gente atinge eventualmente a estágio de despertar, que é isso que a gente busca aqui, né? O ser como
aparece, ele aparece através desse não ser egóico. A gente vai desconstruindo esse ego aos poucos, vai reestruturando, porque não é uma destruição, é só a gente fazer abrir canais. E esse sábado foi especial, até porque a gente calhou de ser um dia especial. Nós estávamos em meio, e a gente usou isso, vou fazer porque faz parte da história de hoje, né? A fé. A gente vai falar de fé e a gente fala sempre de fé e acha que sabe muito, e cada vez que a gente para olhar ou mergulha nesse assunto, a gente percebe quão pouco a gente sabe. E o sábado nós estávamos em meio a Yom Kippur, que é um dia que tem uma significação, uma profundidade absurda, né? Eu falei muito sobre isso. As pessoas estávamos ali meio que abençoados por também ter sido marcado, não foi escolhido para ser. E o dia 14 de setembro, pelo viés cristão, era um dia também extremamente forte, porque no dia 14 de setembro de 1224, Francisco de Assis, o nosso amado pai Francisco de Assis, estava na madrugada de 14 de setembro em êxtase no alto da Laverna, do Monte Alverne, num processo de tal conexão com a sua centelha crística e com o Cristo, que houve um fenômeno visível por todos, né, de uma luz intensa sobre o monte, tão forte que acordou as pessoas que moravam em volta, achando elas que era o sol que estava nascendo. Na Idade Média não se conhecia outra fonte de luz que não a feita pelo fogo das velas, e aquela luz intensa se expressou depois no corpo dele de uma forma de chagas, e é um sinal muito característico que fala a aqueles que enxergavam ou enxergam a divindade através do caminho da religião católica, mas que transcende muito a isso, como tudo transcende sempre todas as limitações. E a gente estava ali naquele dia. Eu tinha pensado nisso, mas não tinha dado conta que podia ser aquele dia aproveitado para que houvesse um trabalho da natureza toda. E eu quero agradecer aqueles que estiveram, quero compartilhar com quem não esteve, porque quem não esteve, esteve. E o Yom Kippur, a gente sempre comenta aqui, a gente quando fala das tradições não cristãs, e a casa tem esse fundamento, né? Nunca é demais repetir, a gente busca o que une e não o que separa. Então, se a gente tem essa mente aberta, a gente consegue encontrar rapidamente caminhos extremamente parecidos e unos. Quando a gente fala aqui da tradição hebraica, da tradição cabalística, é sempre lembrar que Jesus de Nazaré viveu isso com uma intensidade absoluta e viveu todos os momentos, porque ele sabia perfeitamente que todas essas datas não eram datas festivas no sentido de se comemorar um dia porque foi isso ou foi aquilo. Era um processo de energia sublime, superior, de caráter cósmico, que transcendem a tradição religiosa pura e específica. E o Yom Kippur é isso, né? Quer dizer, resumindo um pouco, quando nós falamos na véspera do Ano Novo, do Rosh Hashanah, 10 dias antes, uma segunda-feira, na palestra sobre isso, a gente veio citando esse processo. Lembrava que esse Ano Novo, que é comemorado pelos hebreus, na tradição judaica, não é um Ano Novo. E por isso, muito anterior, quer dizer, os hebreus já herdaram essa tradição de conhecimentos prévios. Era um momento em que, no ciclo de movimento do planeta em que a gente vive em torno do Sol, se apresentava ou se reapresenta todo ano uma oportunidade de recriação do homem. O homem pode se recriar nesse período. É por isso que a gente fala de julgamento, especificamente no Rosh Hashanah, porque não é um ano novo sideral, é um ano novo relativo ao ser humano e à sua expressão como filho do divino. O ano novo sideral acontece para nós que olhamos o Sol em janeiro, e o outro, na própria visão astrológica, no signo de Áries. Essa visão é uma visão olhando para nós, seres humanos. E aí são 10 dias, que se dizem 10 dias intensos, que se faz, a partir desse julgamento, uma oportunidade de nós nos recriarmos. Chega o Yom Kippur, o dia do perdão,
não é? Onde você pode culminar esse processo todo prévio, né? Quem tem consciência faz ao Rosh Hashanah, ao Yom Kippur, naquele dia pode haver uma grande limpeza espiritual. Abre-se uma fenda de perdão. E como bem disse Jesus, é perdoado mais aquele que perdoa, como repetiu Francisco de Assis. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é um trabalho interno. Caiu o sábado nesse. Mas só que a história não para, não. Nós estamos vivendo ainda dias inteiros. Aí quando o Michael ficou no sábado, tem tema para palestra segunda? Estava tão fora, né? Não vou pensar nisso agora não, deixa passar, né? Aí veio uma coisa. Porque essas festas hebraicas, eu vou só repetir, todas elas extremamente respeitadas e vivenciadas por Jesus de Nazaré, elas têm todo um sentido, como eu disse, não são festas, são expressões vibratórias de um caráter superior que são apresentadas à humanidade para que a gente utilize essas energias ou não. Elas vão nos influenciar, ainda que inconscientemente. Entramos numa outra que se chama, e por isso o tema de hoje sobre a fé, o tema aparentemente assim, o que vai se falar sobre fé? Né? Pode ter certeza que esse é um tema inesgotável, porque ele fala a própria natureza humana, uma pedra fundamental que o homem tem dentro de si como uma pedra de renascimento. Esse tema surgiu porque, a partir do Yom Kippur, se entra num processo que se chama da festa das cabanas, ou Sukkot. Que festa é essa? Né? Depois de um tempo se volta a estudar dentro da tradição hebraica a cabalística e a Torá. Mas a passagem pela festa da cabana, das cabanas, que Jesus gostava muito dela, tanto que ela é citada nos evangelhos algumas vezes, né? Estávamos no período da festa das cabanas, Sukkot. O que se faz até hoje? Quem está aqui sabe o que é na colônia judaica sabe disso. Né? Se faz na sua casa, no seu quintal, e se usa a partir de um determinado dia, nesse período de Sukkot, que são vários dias, se usa a construção de cabanas feitas com ramos de palmeira, com coisas naturais, e que deixam, essas cabanas devem ter um teto vazado, porque a ideia é você estar sob o céu. Você sabe que muitas crianças adoram, né? Que criança não gosta de uma cabaninha? Então, para os pais é uma festa fácil de passar, mas o significado profundo que está nessa história, por isso o Cristo em Jesus de Nazaré deixou essa história muito explícita ao longo da sua passagem, é de que esta festa ela tem uma significação e mais ainda, ela acontece num momento em que nós podemos aproveitar o seu significado. Daí a escolha do tema hoje, sobre a fé. Porque o que acontece? Por que se comemorou a festa das cabanas? Qual foi o ato, ou o fato que levou a esta origem? O povo hebreu, quando saiu do Egito, nós todos aprendemos isso ainda dos cristãos, porque estudamos catecismos, a Bíblia, vagou pelo deserto por 40 anos, como um povo nômade, repetindo a tradição dos seus patriarcas ancestrais, que viveram assim desde Abraão. Moisés, ao descerem para o Egito, isso tem significado, a gente sabe disso aqui, que a gente está fazendo, sabe que essas histórias todas são sempre mais profundas, os códigos que, né, nós vamos trabalhar com eles hoje aqui, quando a gente falar de fé. Ele vagueia por 40 anos, ainda que lutando, ainda que esbravejando contra Moisés. Moisés foi um líder, às vezes a gente fala de Moisés como se Moisés fosse um líder duro, férreo, né? Você tem a impressão daquele da lei do olho por olho, dente por dente, que checava, fazia, acontecia. Nada disso. Moisés era um tranquilão. Eu, quando vejo a Torá, era um sujeito que tinha uma paciência infinita, porque o que foram contra ele, o que esbravejaram contra, né? A cada hora que a coisa ficava um pouquinho diferente, só para vocês terem ideia, o pessoal sai do Egito, né? Moisés realiza todos aqueles sinais, em um determinado momento o faraó quase que agora vai todo mundo embora daqui, pelo amor de Deus,
povo sai, chega logo às portas do Mar Vermelho, e ali eles são destacados pelo mar e pelos egípcios que tinham mudado de ideia e tinham saído correndo atrás com todas as forças possíveis. E naquele momento eles já tinham visto tudo aquilo, de repente já gritaria, né, a primeira reclamação, e Moisés vai, ele era um grande intermediário, o valor profundo, né? Moisés ele significa o nosso ego se levantando, indo lá a Deus e pergunta com as suas fraquezas, com suas dúvidas, com seus vacilos e a sua firmeza, quando for preciso. E na hora que ele faz aquele movimento, assim, vocês estão esperando o quê? Vocês estão na frente do mar? Vamos embora. Vamos embora, né? O mar. Na frente, vamos embora. O que é vamos embora? Vamos embora? É ir embora. O que vocês estão clamando para mim? Entrem. Marchem. E aí, Moisés bateu. E teve né? Marchão tomou a iniciativa de ir e conta a tradição, esse é um significado profundo, quando a água estava aqui, ó, aqui, ele não parou de andar. E aí, os cabelos dele foram cobertos pela água do mar. E essa foi a primeira grande demonstração de fé simbólica de uma pessoa. E a seguir daquela abertura, todo mundo sabe a história, seguiram em direção à terra e começaram os milagres e também as reclamações. O maná veio todas as noites e veio por 40 anos. Só que de repente você, mas a gente está cansado de comer maná, a gente quer comer carne, vieram as codornizes. Ah, mas a gente agora quer água. Moisés teve momentos que ele se irritava. Vamos lá, a água surge da pedra. Olha, essa série de coisas não foi suficiente para que quando Moisés demora um pouquinho mais lá no alto do monte, o pessoal aqui embaixo fala assim, já está 40 dias, não é muito. Então vamos fazer o seguinte, ele não volta, vamos fazer um Deus aqui, rápido. A gente, isso tudo é significado, nosso ego está doido, faz sempre deuses à nossa imagem. Como Deus verdadeiro, eu sou, aquele que está mais profundo, está em nós. Essa história vai, e há uma série de demonstrações de fé, e eles moraram 40 anos dormindo sobre cabanas. E ainda que isto fosse uma fé vacilante, não deixou de ser uma prova de fé. Porque por 40 anos se dormia olhando as cabanas trançadas no céu. Esta festa, o significado mais profundo dela diz o quê? Da confiança absoluta que o ser que busca o caminho do despertar deve começar a desenvolver dentro de si em relação à natureza divina. E entender que essa natureza divina só é descoberta a partir da confiança. Porque os sinais externos só não são capazes de nos sensibilizar. A prova é isso mesmo que nós estávamos conversando aqui. Muitos acreditavam, mas são aqueles. O maná, por exemplo, quando começou a chegar, havia uma ordem explícita. Não pode guardar. Você tem que ter confiança de que hoje tem e amanhã terá também. Então não dá para guardar, só as vésperas do Shabat. Então sagrado era esse dia que nas vésperas do Shabat se guardava para poder se comer ao longo do dia e no outro dia. Mas teve gente que guardou. E o negócio deu bicho. Né? Essa confiança não era de todo mundo, mas ela existia e o povo conseguiu chegar. E Jesus pega isso como um exemplo forte. E esta festa das cabanas é para homenagear esta fé. Mas não é só para homenagear esta fé. Nós estamos num momento, estamos vivendo esses dias, que se seguem a data de Yom Kippur, o que fica mais fácil para nós, claro que se a gente quer, trabalhar essa estrutura de fé que está adormecida dentro da gente. A fé é um atributo natural do ser, porque é aquele fundamento que nos aproxima do Criador por definição. O Criador dentro de nós só vai se manifestar quando a fé começar a engatinhar. Não existe movimento contrário. O Criador está dentro de nós. Nós somos sua imagem e semelhança. Nossos movimentos ao longo da nossa evolução, ao longo das vidas, ao longo de tudo,
São movimentos que invertem esse processo, ou seja, nós começamos a estruturar o nosso ego sai do paraíso, né? Esse é o símbolo de Adão e Eva, a gente fica a reboque das forças divinas circunscritas ao ego, e o ego constrói bezerros de ouro e deuses à sua imagem à vontade. O processo tem que ser invertido, mas ele não se inverte apenas por uma visão externa, até porque essa história de interno e externo cada dia mais fica claro de que as nossas definições já não conseguem mais dar conta delas. Né? Eu mostrei aqui no sábado, eu recomendo para quem não estava sábado aqui, existe uma revista chamada Scientific American. O número de setembro desta revista é fantástico. Tem um artigo escrito por um físico e filósofo americano, onde o nome do artigo é O que é Real? E ele mostra com clareza, usando a verdade da mecânica quântica, que não há como a gente definir isso. E ele é muito feliz no seu artigo, porque ele não entra em muitos detalhes matemáticos e foge dos chavões normais, né? Aquela história da dupla fenda, dos campos. Mas ele mostra com clareza o seguinte: não dá para definir coisas como reais, mas isso não é ruim. Porque se não dá para definir, mostra que o universo é muito mais complexo, muito mais bonito do que parece. Então, a fé, por mais religiosa que pareça ser a sua identidade, ela é muito mais do que isso, e essa foi a ideia quando não tinha tema surgiu esse tema. Eu acho que ele surgiu muito legal. Eu vou fazer uma coisa aqui para começar, que eu acho que eu não faço muito. Eu até às vezes me repreendo, né, sobre o que às vezes as pessoas... Isso aqui é uma casa espírita, né? O próprio Kardec, quando formulou o Espiritismo, ele dizia que o maior cuidado que os espíritas tinham que tomar sempre era de não se encastelarem dentro dos seus princípios, estarem sempre abertos a passos adiante. E ele, em um dos livros dele, que é o livro Obras Póstumas, ele diz que o Espiritismo precisa estar atento a todo o progresso da ciência, a todo o progresso conceitual que a humanidade atinge, porque ele tem que ir junto. Ir junto para ser ou absorve ou é absorvido. A idade do Kardec é uma coisa fantástica. E aí eu resolvi apanhar, dessa voltinha para dizer que não faço muito, um trecho do livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Uma das passagens que eu acho fantástica, um capítulo que eu acho fantástico, hoje tem muita gente que vê do Freire Luiz, quando o Rocha Lima, né, é normal nas sessões espíritas se abrir a êxodo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí na abertura a êxodo, às vezes sai, às vezes não sai, e ao longo dos anos que eu sigo lá no Freire Luiz, eu ouvi muitas vezes esse capítulo ser lido, e a gente olha, e eu confesso para vocês que muitas vezes essa coisa eu não percebi muito bem, mas o tesouro que está aqui, o capítulo é o capítulo 19, e ele fala exatamente da fé que transporta montanhas. E aí abre com uma passagem dos Evangelhos, onde diz o poder da fé, que Jesus, olha, se você quiser uma coisa comum que eu quero dizer é muitas vezes repetida por Jesus, é bater na tecla sobre a natureza da fé e o seu poder. Porque, veja como as coisas são engraçadas, né? Para muitas pessoas, como a fé tomou um caráter puro e simplesmente religioso, o seu caráter foi se perdendo, Jesus ficou aparecendo como alguém que fazia propaganda do sofrimento, de uma necessidade de resignação às coisas. Quando, na verdade, se você for olhar o Evangelho, for olhar as passagens todas, a gente chega à conclusão contrária. O fato de Jesus ter acontecido o que aconteceu com ele, e aí ter levado uma série de nós, muitos de nós, né, que abraçamos o cristianismo, a acreditar que esta fé necessariamente era algo para se pensar no mundo pós-vida e que as recompensas eram ali. Foi uma distorção tão grande quando você olha o contrário. Todo o tempo, ele não só explicita como prova isso. Né? Ele não precisou fazer o que Moisés fez, estava feito, ele se refere todo o tempo a isto.
Mas ele faz todo momento, aquela mulher, por exemplo, que toca o seu manto, e ele sempre dizia: a tua fé te curou. Ele retirava espíritos, ele curava, ele fazia movimentos, e tem aquela célebre passagem que a gente não dá valor, porque ela fica para nós algo fora da realidade, né? Quando ele chega e faz em relação à figueira, dizer que nada mais cresça de ti, no dia seguinte a figueira estava seca, e ele passa com os apóstolos, e os apóstolos dizem: mestre, essa figueira ficou seca a partir do que tu disseste ontem. E ele diz assim: vocês não entendem o que é fé. Quem tiver fé vai chegar para esse monte e dizer: sai daqui e vai para ali. Isso vai acontecer. É claro que essa imagem é forte, mas ele não era nenhum idiota, ao contrário. Ele não falaria jamais alguma coisa que não pudesse ter fundamento em forças reais presentes dentro de nós. E, portanto, quando ele usa uma imagem tão forte, é para dizer assim: não subestimem. E várias vezes ele repete. Quando ele anda pelo mar e o Pedro sai da barca, no primeiro momento Pedro está ali como uma criança, e mete o pé no mar e anda, sem saber o que estava fazendo. O nosso estado infantil é o estado que mais nos aproxima da fé. A gente vai tentar falar sobre isso aí. E quando Pedro andou em direção a ele, olhou e viu que estava no mar, e caiu a ficha do ego, de tudo aquilo que a gente não pode, tudo aquilo que nós somos levados a acreditar que não temos, né? Imagina, eu estou andando no mar, na mesma hora que ele fez esse pensamento, ele começou a afundar, e aí o socorro, né? Já estava no meio. Aí Jesus vai vendo, aí vai ser um homem de pequena fé. Se você for contar as vezes em que ele usa estas palavras: homem de pouca fé, tua fé te curou. Se disseres isto, a coisa vai daqui para lá. E a gente, hoje, com a moda do pensamento positivo, dos segredos, das forças que a gente mexe, a gente, né, aparece um detalhe aí que tem a ver com essa história da fé. E é claro que, na maior parte das vezes, infelizmente, vinculado ao ego. Mas essa estrutura, essa energia que se expressa através do que nós chamamos de fé, ela é tão real, ela pode ser usada como a gente queira, até mesmo pelas forças egóicas. E no capítulo 19 tem uma passagem: a mensagem de um espírito que não se identifica, chamado, ele se diz apenas um espírito protetor, e diz: a fé divina e a fé humana. Olha o que está escrito aqui, gente. É algo assim que surpreender. Kardec foi uma felicidade quando trouxe isso para dentro do livro. A fé, eu rodei inteiro pequeno para que a gente entenda o que nós está falando. A fé é o sentimento inato, ou seja, vem conosco no homem, da sua destinação. Nós somos deuses, imagem e semelhança de Deus. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, em estado latente, mas que ele, o homem, deve fazer germinar e crescer através de sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso. Creio em Deus, ou não creio, ou creio nesta religião, ou não creio, né? Eu sou ateu, ou eu creio. Eu fiz um parênteses aqui. No seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque nele, o Cristo, só viram um chefe de religião, coisa que ele nunca quis ser. Nunca quis. O Cristo jamais, ele simplesmente se dizia, ele vinha ensinar aquilo que ele tinha não aprendido, mas o que ele vivia em ligação com o Criador. E mostrar que aquele processo era capaz não só de existir nele, de se realizar nele, como aparecer em cada um de nós a qualquer momento, sem carga, sem nada, sem passado, sem futuro. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou, por esses mesmos milagres, quanto pode o homem que tem fé. Ou seja, que tem a vontade de querer e
Aí entra uma palavra-chave, que era a palavra que ele usava no seu original, em hebraico e aramaico. Eu vou escrever aqui, porque isto caracteriza e diferencia esta fé que nós estamos falando, que está em nós. Esta palavra significa certeza. Aqui está o Espírito dizendo: a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesmo. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres, aprenderam com ele. Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada? O que será completamente compreendido pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Século XIX, Kardec, vocês não podem imaginar a luta que Kardec tinha, porque a sociedade do século XIX era uma sociedade mais perversa do que a nossa. Hoje a gente já tem mecânica quântica, hoje a gente já tem Einstein tendo aparecido, mostrado que a matéria não é tão matéria assim, ou pelo contrário, nunca foi. Mas ali naquele momento, matéria era matéria. E espírito era espírito. E havia... Peraí, para de falar bobagem, porque quando se falava em força espiritual, o magnetismo era aplicado. Então a palavra está posta aqui pela entidade. O estudo do espiritismo, da verdade espiritual e das forças que são naturais, mas não são conhecidas, aí nunca são os agentes da fé. A fé, aí começa a parte mais importante. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades. Então, ela é humana ou divina não é porque ela pertence a mim ou a Deus. Ela se manifesta em mim, seja eu religioso ou não seja, se eu tiver essa percepção, e aí ele está chamando isso aqui de fé humana. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. Certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem, aí, isso aqui é o ego, né? O homem de gênio pode ser alguém que não tem nenhuma crença religiosa, mas essa força não é porque você acredita em Deus. Deus é algo muito diferente do que a gente concebia. Essa força é natural em nós temos. Então, há pessoas que utilizam isso sem nem querer saber. Vão utilizar num viés, num patamar humano, para conquistar poder, para conquistar empreendimentos de sucesso. Quem não tem, não usa. Quem tem, usa e pode estar usando errado, mas é uma força neutra. Agora, melhor de tudo é que ela seja o que ele chama aqui de fé divina. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza, da felicidade que possui, a força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício, da abnegação, e por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. O ideal é juntar essas duas coisas. Ou seja, se alguém tem essa percepção de que fé é uma estrutura divina que pode operar através dessa visão ampla, que ele está chamando aqui de homem de bem, que compartilha, que abre, que vai fazer o bem e não vai pensar só em si mesmo, se é assim, que beleza de fé é essa? Essa é a verdadeira. Foi esta que Jesus preconizou que era possível a cada um de nós fazer e trazer na vida. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem, por sua vontade, pôr a sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios. E que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Gente, eu confesso para vocês que eu passava nessas leituras, achava assim, poxa, isso é interessante, mas
Isso aqui precisa ser olhado com muito... Aqui, nessa passagem está resumido tudo que a gente não precisava nem mais falar nada hoje aqui para vocês. É verdade. Porque nós estamos distantes da fé. A fé, até ela chegar a iluminar, a certeza, ela tem um caminho. Nós estamos em algum momento desse caminho. Eu vou dar no início e vou repetir. Ela não é necessariamente, eu preciso acreditar numa religião ou acreditar na vida após a morte. Vejam que ela é uma estrutura que pode se apresentar no ateu. Agora, ela é muito mais grandiosa quando ela ganha força pela consciência que vai abrindo. Alguém que abre a sua consciência em direção à consciência cósmica, uma consciência crística, alguém que desperta, naturalmente ele vai chegando aos campos da fé para depois chegar aos campos da certeza. Aquele que chega ao campo da certeza é aquela pessoa que, na hora que ela expressar um pensamento positivo, ou o problema nosso é assim. Isso é importante. Como a gente não combina, a gente não sabe muito bem como lida com essa força, ela está ali operando o tempo inteiro, na maior parte das vezes, a gente está alimentando ela para o contrário. É tão perversa a nossa automatização que a gente, né, a gente insiste em falar aquilo que a gente não quer que aconteça. A gente insiste em pensar naquilo que não quer. Às vezes o pensamento vem, domina a nossa cabeça, a gente, né, tá ali e vai que sai. Né? A gente começa, às vezes a gente se compraz em falar coisas que a gente não quer que aconteça. Nesse processo de falar, a gente está trazendo o campo material através da voz, da palavra, do som, da vibração sonora, esses processos. Nós estamos aplicando a fé aqui sem saber. O primeiro passo para a gente entrar nesse campo da fé é desfazer o emaranhado que a gente tem, todos nós, sem exceção, dentro de nós, e que funcionam como cordas automáticas ali vibrando, às vezes alimentadas por aqueles nossos amigos, né, que querem muito que a gente se dê bem, que a gente colecionou no passado, carinhosamente traz ao longo da nossa vida ou das nossas vidas conosco, e que a gente, quando, né, trata deles, trata assim como se eles fossem eles, sempre esquecendo que certamente a razão dessa história toda, desse carinho que eles têm, foi alguma coisa que a gente plantou. Então, o processo tem que passar pelo entendimento que eles, às vezes, também, como eles conhecem muito bem a gente, eles sabem onde estão aquelas estruturas, aí eles vão ali, ó, e ficam ali batendo. E a gente se deixa. E aí, quando a gente tenta, na hora que tenta, né, melhorou. Aí, quando, se não tivesse dentro da gente, não tinha quem viesse por fora para fazer. Né? Se nós tivéssemos completa harmonia e consciência cósmica, ninguém chega perto. Aliás, Jesus e todos os grandes avatares mostraram e provaram isso. Jesus cansava de repetir. Né? As pessoas ficavam assim, mas o senhor está com medo? O senhor não está com medo? Não, nós vamos entrar ali, o pessoal te odeia. Lá na cidade dele, Natal, né? Jesus fazia milagre em todos os lugares. Está no Evangelho de Marcos, que ele chega na sua cidade natal, onde as pessoas o conheciam desde pequeno, sabiam que ele tinha sido filho de um carpinteiro, uma pessoa aparentemente comum por muito tempo. Mas espera aí, esse cara, ele agora é ele? Ah não, esse cara a gente conhece. E aí está descrito que ele fez muito pouca coisa. E não só fez muito pouca coisa, como o pessoal falou assim, espera aí, esse cara é um farsante, vamos jogar ele nessa pedra aqui lá em cima. E aí ele simplesmente se desmaterializava, porque esses prodígios são dominados pelas pessoas que, né, o Yogananda depois vem. Tem muitos trabalhos que agora reforçam a nossa capacidade de compreender essas histórias. Que não estão restritas simplesmente a este ou aquele. São comuns à natureza humana superior. E aí Jesus saía, desmaterializava. Então, nos evangelhos ele passa no meio deles e vai embora. E aí os apóstolos dizem, mas é interessante, olha só. Na hora que eu estiver, eu vou me deixar. Mas enquanto isso não acontecer, não vai ninguém encostar no mundo. A gente, quando está nesse estado crístico, que ele veio tanto pugnar, não veio fundar religião nenhuma, ele veio dizer assim, olha só, isto é possível. Dentro da tradição que nós vivemos, o povo onde ele encarna e nasce, essa história nos acompanha desde Abraão, que viveu pela fé. Como é que a gente não aprendeu isso até agora?
e mostra como isso é possível. A lição está lá, pronta para quem quiser, quem se afine com ela. Quem escolher, por exemplo, olhar para um outro viés, né, o vedantismo, o budismo, ou qualquer outro, vai encontrar esta mesma posição, porque essa verdade é única. A nossa libertação passa pelo conhecimento nosso interno, e não pelas estruturas que se criaram à volta, ao longo dos anos. E aí a gente entendeu isso aqui, quer dizer, a fé é algo capaz de ser trabalhado, capaz de ser desenvolvido, capaz de ser cultivado. Eu diria que não é uma coisa pelo nosso estado. Né? A gente normalmente, a gente tem uma história, né, de muitas encarnações, que a gente coleciona esses processos todos. Sábado eu tinha aqui, até porque hoje com mais, a gente coloca essa história, coloca essa prancha aqui para quem não veio. A gente coleciona, por exemplo, nós nesse exato momento aqui estamos compondo uma personalidade, desde que a gente nasceu, né? Alimentada pela nossa genética, pelo nosso passado espiritual, pela toda a vida que nós tivemos de relação desde a infância até agora, familiar, trabalho, tudo. Isso compõe uma personalidade. Essa personalidade está se transformando num núcleo que já está em conexão permanente com outras que nós vivemos. E essa história, quando a gente terminar esta vida e formos para o plano astral, estará como mais uma coisa independente ali trabalhando. E vocês imaginem se a gente teve, imagine que ele tivesse 1000 encarnações, que a gente brincou aqui no sábado. Eu chamei de corpo de memória. O nosso corpo de memória tem um galinheiro ali de personalidades que continuam vivas no nosso subconsciente, agindo o tempo inteiro sem a gente saber. Ora, isso já bastaria. Não precisaria de obsessor mais nenhum na nossa vida. Na verdade, não precisa mesmo. Só que, como a gente tem relação com outros, a gente olha aquilo que plantou. Então, se nessas histórias a gente vai amealhando essas estruturas dentro do nosso ego, na visão egóica do mundo, de todos nós, seja aqui nos encarnados, seja no plano astral, seja onde a gente estiver, a gente está herdando isso o tempo inteiro. Então, o nosso trabalho, no fundo, é um só. Eu não estou dando isso não é uma ideia original. Eu estou repetindo novamente esse mestre, Jesus. Ele foi perguntado. E toda hora ele perguntava: qual é o trabalho, pai? É sair pregando, é sair curando, é saber fazendo isso, fazendo aquilo. E Jesus batia sempre, no final, ele repetia sempre isso, mas não houve um momento que ele foi categórico. O trabalho do meu pai é que vocês tenham fé no Cristo. Ora, como tudo pode ser deturpado, esta frase gerou muitas vezes a percepção de que a fé religiosa bastaria para a gente atingir a salvação. Algumas escolas religiosas cristãs, né? Olha, basta você acreditar e crer na figura. Tudo tem função, a vida, a complexidade é infinita, então a gente não está aqui julgando. Mas o fato é que, o que ele estava querendo dizer quando é ter fé no Cristo? É exatamente a posição de perceber esta força, tomar consciência dela e usá-la. Se possível, e aí sim a grandeza, o benefício da própria vida como um todo. Aí ele deu instruções específicas e claras. Tem esta fé, e daí, com a fé e com a consciência da fé, o amor vem. Porque na hora que você percebe isso, você começa a perceber a natureza, um pouco mais da natureza desta criação. A gente entende que nós estamos em processo de retorno à casa, e retorno à casa passa por amor. Retorno à casa passa por dissolver esses processos dentro da gente, seja essas personalidades que nós carregamos, sejam as relações que elas geram, internas ou externas, com os outros. Para isso, o perdão é um instrumento. E é um instrumento como qualquer outro. Ele não tem uma característica de ser bonzinho. O perdão é algo prático. Na hora que eu perdoo, eu estou me desconectando, seja dessas estruturas doentias, ou seja daquelas pessoas que a gente se alimenta permanentemente ao longo do tempo, estejam elas encarnadas com a gente aqui, ou estejam elas ainda invisíveis para nós, mas tão vivas, ou mais do que nós. A partir desse processo de consciência de trabalho,
Por isso ele disse, o único trabalho que existe é esse. Ter fé que existe dentro de você uma centelha crística. Que você é um Cristo. Na hora que você entende esta certeza, você entrou nesse campo, a centelha crística é Deus. É uma ponta divina em nós. Se é isso, ela vai agir como Deus. Eu vou aprender a amar verdadeiramente, eu vou aprender a perdoar verdadeiramente. Vai ser mais fácil esse processo, não a luta que a gente tem todo o tempo. É claro que isso demanda um trabalho, é claro muito mais porque a gente tem sido extremamente eficaz em criar essas personalidades, né, e alimentá-las. A apometria, por exemplo, é um trabalho que surgiu dentro da espiritualidade, do espiritismo, para poder agir com mais precisão. Mas na apometria em si não vai resolver o problema de ninguém só. Porque eu preciso fazer esse trabalho. Não adianta, né, a minha subpersonalidade ou subnível, como seja a escola apométrica que a gente usa, venha sendo trabalhada, vai ajudar. O trabalho ajuda muito, como o tratamento de emergência, o CTI. Né? E aí você tem que, a partir daí, né, você saiu do CTI, você tem que começar a fazer o que você tem que fazer. Né? E esse trabalho cabe a cada um de nós. Nós precisamos ter essa consciência. Porque isso não estava, e depois isso foi repetidamente falado. Eu trouxe aqui outras passagens. Como a gente hoje está com tempo, eu vou abrir para a gente conversar. Eu sei que o Manuel gosta sempre de fazer observações. Tem alguns de nós aqui que hoje não tem a Rosa, mas enfim, né? Estou vendo aqui que isso sempre contribui. Mas eu trouxe aqui uma das passagens. Paulo de Tarso foi uma figura importante no cristianismo, que às vezes também é mal entendido, porque ele viveu especificamente essa luta de reconstruir uma batalha. Ele sabia que estava numa guerra. A grande parte das figuras de Paulo são figuras relativas a batalhas, né? O capacete da fé, o escudo da esperança, a espada da palavra. E a simbologia cristã representa sempre Paulo de Tarso como a espada. Ele percebia essa batalha na epístola que ele faz ao seu povo, aos hebreus, que o Emmanuel, no seu livro Paulo e Estevão, nos diz que ele fez essa epístola no finalzinho, já quase desencarnando, que como hebreu, como judeu, como fariseu, ele queria fazer algo escrito ao seu povo, para mostrar que não estava falando ali de nada que fosse contra, de criar religião separada, e que tampouco Jesus estaria vindo para desfazer a lei. Ele respeitava o que Jesus mesmo tinha falado. A Torá não pode ser mexida, porque ela é um código de muitas significações. E, portanto, eu não vim desfazer. E aí de quem tirar um pequeno ponto gramatical da Torá, porque eles fazem sentido do início ao fim. Aí Paulo escreve a epístola aos Hebreus. No capítulo 11 ele fala sobre a fé. Isso que a gente foi falar aqui. É grande o capítulo, eu nem vou ler todo, mas eu vou dizer a vocês o que ele faz. Ele faz uma... Primeiro, bastava o primeiro parágrafo, certamente inspirado, mas depois ele vai enumerando como o seu povo, quer dizer, qual foi a grande missão do povo hebraico, do povo hebreu. Mostrar o poder dessa natureza divina, única, não porque era só um Deus, aquele Deus era só, e não tinha outros deuses. Os deuses são as estruturas que o ego vai criando. A natureza divina única era aquela que falava dentro de cada um e só podia ser alcançada por essa fé que a gente está aqui conversando. Aí ele diz, a fé, essa tradução é uma tradução que eu gosto, sabia? Vocês não sabem de onde ela sai. A gente às vezes julga, né? Porque ela é feita. Agora tem um rapaz, um espírita, um Haroldo Dutra Dias, que fez uma tradução direta do aramaico, desculpa, do hebraico. Ele vai ao hebraico, até porque boa parte dos escritos foi feita em grego, mas essa daqui, as testemunhas de Jeová,
por incrível que pareça, também utilizam o hebraico original. Então tem uma fidelidade grande à origem, porque essas traduções às vezes vão enfeitando, tentam enfeitar, fica meio feio sem sentido. Então diz aqui, a fé é a expectativa certa das coisas esperadas. A demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Vocês já leram essa tradução diferente em outros lugares, né? Mas olha como essa daqui fermenta mais a gente, no bom sentido. Por quê? Por meio desta fé, os antigos receberam um testemunho. Então, esse parágrafo aqui é o seguinte: quando eu tenho fé, as minhas expectativas não são mais expectativas, elas são certeza. E aí, o mundo vai cair. O Yogananda era fantástico nisso. O Yogananda é um grande exemplo. Porque ele falava isso mesmo: se eu tiver uma coisa na cabeça, certeza, vai cair o mundo, mas eu não vou desistir, porque eu sei, eu vou procurar primeiro perceber se isto faz parte da harmonia universal, se é uma coisa boa, e vou atrás. Tanto que tem uma história engraçada do Yogananda, que eu vou contar aqui para vocês, que ele estava já no final, quase desencarnando, ele ia fazer uma palestra. E ele foi sair, porque ele era muito metido, fazer trabalho, mexer nas coisas, ele gostava de estar sempre ativo em tudo. E ele foi mexer num poço, caiu uma pedra no pé dele, enorme, o pé quebrou e ficou desse tamanho. E aí os discípulos em volta, vamos ao mestre, ao hospital. Vamos botar uma bota, botar uma colcheira, não quero, filho. Estou vendo gente aqui com perna. Eu vou fazer. Então vamos fazer um jeito da gente dessa palestra do senhor não dá, não, eu vou fazer. Aí ele se concentrou, ele tinha uma ligação enorme com a natureza divina da mãe, com a mãe divina. E ele disse: a mãe divina me disse que eu vou ficar bom. Eu vou conseguir fazer a palestra. Aí o pessoal, ele tinha uma autoridade absoluta, chegou o dia. Lá nos Estados Unidos as palestras são geralmente em lugares enormes, 3, 4 mil pessoas, isso já acontecia na época dele encarnado. Ele foi para a palestra e carregado. Você vai fazer a palestra sentado, toda noite? Eu vou fazer a palestra. Pare de falar com isso. Vocês não aprendem. Quantas vezes a gente aprendeu aqui que fé é fé? Eu estou dizendo para vocês que a Mãe Divina falou que eu vou ficar bom. Aí ele foi para o quarto, aí depois ele escreve isso assim. Tanto eles ficaram no meu ouvido que teve uma hora que eu falei assim: pô, falta uma hora para a palestra. E o pé continua desse tamanho. Fui eu, foi a Mãe Divina. Aí disse que ele começou a se concentrar, já meio confuso. Aí disse que ele ouviu aquela voz assim: você é meu filho, acredita em mim ou não? Aí ele parou, respirou, a respiração é um ótimo auxiliar em todas as circunstâncias. Quando estiver muito assim, não precisa fazer nada, dá uma parada. E ele sentiu, é verdade. Aí ficou assim, disse que 2 minutos. Quando ele abriu o olho, olha o pé dele, estava direitinho. Aí ele saiu todo serelepe, porque ele gostava, né? Vocês estão vendo isso aqui? Agora aprendam, né? Aprendam. E eu, no Frei Luiz, aprendi algumas vezes com o Rocha Lima coisas meio parecidas com isso. Né? Só que a gente não usa essas coisas. Vale para a gente ouvir, é interessante, a gente concorda. Eu acho que ninguém aqui está meio que. Deve ter, né? Não, isso aí, acho que não. Não funciona, não, meio confuso. Acho que a gente concorda que funciona. Vamos fazer valer essa concordância na nossa realidade. E aí o Paulo, daqui, ele continua dando os exemplos. Né? Ele fala de Enoque, pela fé. Pela fé, Noé, depois de receber o aviso divino das coisas ainda não observadas, mostrou temor piedoso e construiu uma arca para a salvação de sua família, e por meio desta fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, saindo de um lugar que estava destinado a receber em herança, e ele saiu, embora não soubesse para onde ir. Pela fé residia como forasteiro na terra da promessa, como em terra estrangeira, e morava em tendas. E Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesmíssima promessa, pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, cujo construtor e fazedor é Deus.
e o Deus que está. Não sentado num trono lá em cima, né, nos julgando à distância. Está absolutamente dentro de nós, aguardando o despertar que a gente decida. Enquanto a gente não desperta plenamente, a gente precisa usar o quê? Padre Pio, que sabia perfeitamente essas coisas e vivia isso, recomendava com muita sabedoria de que os instrumentos a serem utilizados para que nós chegássemos à fé, e como ele, todos os outros grandes santos, a oração é um meio. A oração é um exercício de fé. E a gente sabe que quando a oração, que é um ponto, que é um canal onde, que faz a ligação, é como se nós estivéssemos isso aqui, quer dizer, separados. A divindade em nós, ela está lá sempre. A ilusão de que ela não esteja. Mas a oração faz com que um canal de realidade se abra entre a nossa ilusão e a natureza divina. E por aí se operam as ajudas. Enquanto a gente não tem isso pleno dentro de nós, o auxílio existe. A beleza da vida é essa. Os protetores, os anjos, os amigos espirituais estão sempre prontos a pegar qualquer brecha que a gente vê. Qualquer oração mais bem trabalhada. Qualquer coisa mais profunda que a gente tire dentro de nós, imediatamente ganha resposta, porque tem aqueles que vêm e vamos lá, o cara abriu, vamos lá para ele. Puxa, do mesmo modo como tem aqueles ao contrário, tem o pessoal que está pronto para ajudar. Mas a gente fica, na hora que abre, a oração, portanto, ela funciona. A oração é o caminho que nos leva a essa iluminação. Enquanto eu não a tenho por completo, eu vou desenvolvendo isso como um exercício espiritual. Um mergulho na oração, na meditação, até porque, quando tudo é um, não pode deixar de fazer sentido que esse auxílio, que essa intercessão aconteça no corpo. Se alguém pega, diz assim, eu vou ajudar esse Gabriel, eu vou pegar e pela minha responsabilidade eu trago. Eu vou ver se ele, na hora que eu puxar, ele acorda. Isso é bonito na vida, porque a vida nessa unidade é... não pode ninguém se ajudar, cada um só que se ajuda a si próprio. É verdade. Mas se alguém tem a consciência desperta, nesta consciência cósmica, ele percebeu que a diferença entre ele e o outro é uma coisa sutil que não é o que a gente acha. Então, nesta unidade, ele pode auxiliar. É aí que uma intercessão milagrosa acontece. Mas o melhor é que essas intercessões, que a gente chama de milagrosas, porque o milagre é esse estado natural que a gente esqueceu, como disse essa entidade, né? A natureza humana esquecida. O melhor é que a gente, quando a gente recebe milagre, porque conseguiu fazer da oração naquele momento, né? Ela chegou lá, alguém pegou, ajudou, mas aí na hora que recebeu, descansou em berço esplêndido, recebeu uma cura, recebeu um auxílio, e aí, que bom, não deixa eu voltar para aquilo que eu estava acostumado. Esse processo é que a gente precisa estar sempre atento. Aos poucos a gente chega à construção desta fé dentro de nós como algo capaz de se mostrar. Eu não diria construção, porque construção parece que a gente está fazendo coisa que não existia. Ao contrário, existe. Né? E a grande diferença entre... Paulo fala aqui, quando ele diz que Abraão, Isaac e Jacó caminham como tendas aguardando a cidade que tem verdadeiros alicerces, cujo construtor e fazedor é Deus. É a diferença entre Sião e Jerusalém. Jerusalém é a cidade material, onde a gente está ali brigando pelo ego, tanto é verdade que a briga é sempre ali. E Sião é a força e a certeza e a centelha espiritual que está. A cidade de Sião é onde a construção divina se dá, e ela está dentro de nós. Todos nós temos dentro de nós Sião. E achar esta cidade significa o nosso caminho. Enquanto isso, nós estamos caminhando nessas tendas. Gente. Nós vamos para desertos. O importante é que a gente possa sentir essa realidade, não negá-la, fazer o trabalho e encontrar essa verdade. Ela está à disposição.
E a fé, quando encontrada, ainda que mínima, ela faz a diferença na nossa vida. Né? Porque, voltando repetidamente a Jesus, ele disse: a fé, o tamanho de um grão de mostarda, faz essa história do monte. E o grão de mostarda é pequeno mesmo. Né? Você já viu? Portanto, eu acho que essa comparação, inclusive, é uma injeção de ânimo para a gente não desistir dessa busca, não desistir de aplicá-la. E o instrumento é esse, é a oração. E a meditação, claro, também. As duas estão absolutamente linkadas, seja qual for a escola meditativa. E a gente, quando chega no grão de mostarda, a gente é capaz de se tornar um curador, a gente é capaz de se tornar um efetivo canal de divindade. Da divindade que está em nós, e começar a mostrar para o outro que também nele tem esse caráter. Existe essa presença. Zion está ali. E a gente vai saindo, vamos caminhando pelo deserto da vida, nosso deserto interior, o ego. Né? Também é divino. Aliás, essa não é a nossa conversa de hoje. Bom, o que eu prometi, vamos lá. Pode falar tudo que você quiser. Não, tem que falar no microfone porque o pessoal é de baixo. Se tiver. Não sei o que vai ser eu estou pensando assim, né? Tá bom assim? Não, eu fico pensando assim, o que realmente nos impede, né, de alcançar isso. E eu fico pensando, tá muito próximo. Segura nós, já tá. Assim? Tá bom? Tenha fé. Tenho fé, né? É difícil. Eu acho que assim, o trabalho é mesmo do perdão, né? Do auto-perdão, do auto-amor. Eu acho que no fundo, todos nós, a gente se sente não merecedores, né? Como se a gente carregasse muita culpa. E no processo até inconsciente, estamos sempre nos autopunindo. É como se a gente pensasse que somos tão pequenos, que já fizemos tantas coisas erradas, falhamos tanto, mas como eu tenho toda essa luz dentro de mim, né? A luz do Pai está dentro de mim. Com tudo que eu carrego na minha memória, de todas as vidas, dessa vida, das falhas, dos enganos, né? Eu acho que aí acaba que a nossa autoestima é muito baixa. E eu sinto que é isso que realmente impede da gente voar mesmo, né? Se libertar. Porque no fundo a gente se culpa e se pune e se acha tão pequeno. Aí eu fico pensando, né, que é o perdão mesmo, o perdão que o Pai, né, nos dá, que não pune, que não julga, né, que é o amor incondicional, que é o caminho para todos nós. Porque é tão difícil da gente se olhar realmente com esse amor, né, e com perdão e ter autocompaixão de nós mesmos. Eu fico pensando que talvez esse seja um passo, né, assim, da gente conseguir isso, a gente se olhar com mais carinho, com mais amor. Esse amor que o Pai, Padre Pio, né, Yogananda e todos os seres que conseguiram isso e olham pra gente dessa forma, e a gente não se olha assim. Acho que isso é o grande impedimento. Não sei. Não, acho que faz todo sentido. Não só, obrigado por isso, faz mesmo. A gente não se acredita. E aí, para você se perdoar, a fé precisa ter um fundamento estar para que você comece, inclusive, acreditando que você pode se perdoar, porque essa culpa toda não existe. A partir disso, você consegue perdoar os outros. Tem uma outra passagem aqui de um outro espírito que ele diz: a fé é mãe da esperança e mãe da caridade. Tem uma passagem também que não é fácil de entender. Porque essa fé que está sendo denominada como mãe da esperança e caridade é esta matriz. Porque imagino que a gente chama de energia potencial, né? Os físicos clássicos chamavam de energia potencial
e era mal entendido, hoje a gente já consegue perceber como alguma coisa muito mais real do que potencial. A história do potencial confunde um pouco a gente. A fé é como se fosse esse manancial infinito de energia potencial. Infinito que nós temos. À medida que a gente queira utilizá-lo, a gente pode utilizá-lo para todas as coisas. Inclusive o auto-perdão e o amor incondicional, como instrumento de limpeza, né, que nos ajuda, precisam passar por um estado interno de fé de que isso vai funcionar. Né? Então todos os movimentos nossos devem passar pela certeza de que isso funciona. Vai ser assim até para o lado contrário. Quando alguém quer levar o ego à potência máxima, ele vai usar a fé para isso, ao contrário de tudo que você falou. Assim, porque o fato de a gente se acreditar nada é uma doença do ego com um viés. Existe a doença do ego voltada para o outro lado. E normalmente a gente tem a mistura das duas coisas. Mas algumas preponderam mais pelo outro. Essas pessoas muitas vezes utilizam a fé para... A fé é limitada, porque só não tem limite aquilo que é absolutamente ligado ao infinito. Né? Essa é uma redundância, mas é preciso que ela seja dita. O que a gente está falando é que muitas vezes a gente usa essa fé para se acreditar no... Né? O ego vai se alimentando, a bolha vai crescendo, mas é sempre uma bolha. Os limites são sempre traçados ali. O ego, ele precisa arrebentar essa bolha, voltando ao Yogananda, entender que ele faz parte do mar. Ele não é só uma bolha, ele não é só uma gota daquele mar, por maior que ela seja, né? Mas ele é a natureza do próprio mar. Você falou muito bem. A gente tem que voltar, na hora que eu começo a desenvolver a fé, vamos começar a trabalhar nesse processo de auto-perdão, do perdão do outro, do amor, sem em nenhum momento duvidar disso e depois aplicar esse processo nas coisas que a gente faz. E aí a gente pode se tornar um curador. A nossa palavra, o nosso pensamento, a pura irradiação, simples irradiação do nosso ser, mesmo em silêncio, é capaz de, né, quando chega o outro. Se a gente estivesse aqui, se o Yogananda entrasse materializado aqui, de repente, todo mundo sentiria, vocês sentiriam lá de trás, a gente sentiria daqui, no silêncio, a emissão de santidade que vem de um ser dessa natureza. Né? Não é ele sozinho, mas qualquer um. Mas isso está dentro de nós também, isso precisa ser desperto. Né? E o trabalho, você tem toda a razão, é um trabalho que a gente precisa, é quase de arqueologia, né? No sentido de a gente tirar aquelas coisas que estão lá dentro, limpando. Então, vamos lá, eu vou ficar falando mais, vou passar. Tenho certeza que o Manuel também quererá falar. Na medida que você estava falando, nós sempre usamos também uma expressão dizendo: todo mundo chega ou pela dor ou pelo amor. Eu acho que o que tem que, o primeiro despertar, o primeiro movimento, tem que partir de um movimento simples. Porque do jeito que nós estamos vendo as colocações, a coisa parece complicada, porque tem que estar ligado à divindade e tal. Mas quem vem pela dor, esse efetivamente vem já trazendo a certeza que ele vai conseguir, sabe? Se vê pelo amor, ele já se entregou, daí ele tem a certeza. Então, acho que esse triângulo, o amor, a dor e a certeza, a determinação, é que faz a fé aflorar, se expressar. Assis, eu concordo com você, mas eu só queria fazer uma observação sobre o terceiro colaborador. Esse conceito de veiculador é importante, mas ele tem algo oculto dentro dele que a gente precisa lembrar. A dor, ela é um reflexo natural das estruturas que a gente aponta como ego, mas ela parece uma lei muito clara, muito linear. E quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais de espiritualidade, a gente vai vendo que a dor muitas vezes funciona ao contrário do que a gente imagina. Teve a dor, a pessoa já chega prontinha para receber. Isso acontece muitas vezes, em muitos casos. Que bom conversa. Porque quando a gente precisa que a dor funcione, quando a dor aparece, é porque a gente precisou. Né? Precisou no sentido que a gente criou e ela veio como resultado da nossa incúria, da gente optar por não ter, né, por não começar a se despertar a pequenos passos, a dia. Na hora que chega a dor, não necessariamente a dor tem um efeito imediato.
A gente conhece revoltas a partir da dor que geram processos contados em anos no tempo, seja anos físicos, duram milênios. Então a dor não é necessariamente um remédio que, quando acontece, tem um efeito obrigatório e imediato de curar. A dor funciona assim, dessa forma, quando a pessoa já tem um movimento próprio para isso. Se ela está dentro do ego e aquela dor chega, ela só realimenta o ego. E tem, o que são aqueles espíritos que a gente não gosta nem de dizer o nome, mas são entidades que encastelam a dor para eles, não vai funcionar mais não. Como é que vai fazer essa mexida? A gente não sabe. Não é nem o nosso tema aqui hoje. Mas eu confesso a você que eu tenho pensado muito sobre isso. O fato é sempre a relação ilusão-verdade. E a relação ilusão-verdade é algo que a gente precisa ter, assim, humildade de entrar nisto e saber quando a gente sai da ilusão para a verdade, a gente abre mão dessas coisas do ego, e a fé vem como atributo dessa história. Na hora que a gente se vale da fé, né, ela alimenta aquilo e ao mesmo tempo ela é aquilo. E você tem razão numa coisa. Todo mundo é Deus, então vamos lá. Não, mas a hora que eu olho para mim mesmo, eu vejo que são todas as mazelas que eu crio. Na mesma hora que eu paro para pensar, ou para meditar, ou para coisa que vem, né, é o nosso arquivo lá. Então, como é que faz? Né? Como é que eu faço para sair dessa história? Aí você teve razão. Os movimentos devem ser muito simples. A gente não deve se cobrar andar sobre o mar de um dia para o outro. Mas a gente pode se cobrar abrir um dia com certeza de que esse dia vai ser melhor do que o que foi ontem, como o tesouro que a gente recebe todos os dias, 24 horas novas, para desfazer. E aos poucos eu vou vendo que o meu estado de recepção transformou aquele dia. E aquilo já é um ganho. E esse dia mais um outro, e de repente quando a gente olha, os dias, lembra que a gente falou do Salmo 90 aqui? Nos 1000 anos, perdem um pouco a sua dureza para nós, né? Essa sua rigidez de que o tempo seja uma coisa inexorável, e que quando a gente recebe um dia, a gente não dá valor, porque um dia para nós, o que é um dia? Eu estou preocupado com os 10.000 anos que eu fiz besteira para trás, e para modificar 10.000 anos, um dia não vale nada, e a gente vai perdendo dia após dia nessa história. Aí você tem toda a razão. Esse dia vale ouro, e muitas vezes, com o esforço de um dia, podem ter certeza disso. Essas são as belezas da fé na sua relatividade. Com a exiguidade de um dia, nós conseguimos muitas vezes construir ou desfazer a ilusão de milênios. Não desprezemos o valor do dia. Cada dia, quando a gente levanta, está tudo ruim, e nada parece, eu não posso dizer assim, vai ficar assim. O meu primeiro exercício é esse. Terminou o dia, não foi nenhuma maravilha, mas eu vou persistir, né? A história do Gananda. O outro dia vai ser a mesma coisa, a consciência vai crescendo. Eu parece que não tem muita coisa como dizer palavras, né? O Manuel já levantou o dedo que eu sei que ele vai. Diga lá. A única coisa que eu poderia acrescentar no que você falou, que eu pensei aqui, é sobre exemplos práticos, né, da fé. A gente tem um bem simplesinho da rezadeira. Quando a mãe leva uma criança para a rezadeira, ela já tem uma fé ali. A rezadeira, a única coisa que ela faz é uma oração de conexão com o divino. Ela faz com a humildade dela e fica curada. Você sabe que as rezadeiras, as curandeiras curam. E é um exemplo prático da fé. O outro exemplo também mais conhecido é o do Goldsmith. O Joe Goldsmith, ele simplesmente fazia uma oração. E essa oração curava.
é um exemplo prático, ele fez isso a vida toda. E ele começou com uma pessoa tendo fé, chegando para ele dizendo: eu sei que se você orar por mim eu vou ficar curado. E ele pensou: eu não sei nenhuma oração no início, como é que eu vou fazer? Mas ele lembrou de uma oração que a mãe tinha ensinado quando ele era criança, fez oração e curou. Então, e ele começou toda a vida dele com isso. Então as pessoas já iam para ele com fé. E ele simplesmente fazia uma conexão com o divino. Ele tinha uma oração que ele repetia, que era uma oração muito fácil, de 5 linhas, que eu vou falar agora. Aqui estou, Pai, escutando a sua voz. Aberto está o meu ouvido interior. Estou sem nenhuma preocupação, sem nenhum pedido, sem expectativa e sem ambição alguma. Não te peças que faças algo que não estejas fazendo já. Aguardo a palavra da sua graça. Eu sou o servo do Altíssimo. Só isso. E ele curava. Então, isso era um exemplo durante anos da fé e da conexão com o Pai através da oração. Muito bem lembrado. Essa oração do Joe é algo. Aliás, a figura do Joe Goldsmith é fantástica. Quer dizer, ele é uma pessoa. Você olhava para ele, não sei se você já viu uma foto do Joe Goldsmith, assim, ninguém diz nada que seja um livro. As pessoas gravavam com o poder, com óculos, aplicava no mercado financeiro, perdeu tudo. Mas o fato é assim, o Manuel falou uma coisa importante ali. Quer dizer, alguém chegou para ele e disse assim: você vai fazer uma oração por mim e eu vou ficar curado. O que o Joe certamente fez naquele instante? Ele estava buscando encontrar esse. O que Jesus queria que as pessoas fizessem? Tira o ego da frente. Deixa para falar o Cristo. O Joe, numa simplicidade absoluta, simples assim, chegou. E ele percebeu, quando ele percebeu que a pessoa ficava curada, ele tinha 2 escolhas. A primeira, alimentar o seu ego. Ah, que beleza. Aí vem o outro, puro, eu sou curador, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Isso existe. Não é que esteja errado, a gente não está julgando. Mas ele foi além. Ele mostrou a facilidade daquele. Todo o trabalho do Joe Goldsmith, o primeiro livro, ainda tem essa. O Rocha Lima, quando me deu o livro A Cura pelo Espírito, numa edição ainda já velhinha, já era velha quando ele deu. Eu te juro que eu não entendi muito, porque eu olhava aquilo e falava assim, mas é isso aí que o Manuel falou. Né? Lá, 20 e poucos anos atrás, foi difícil de entender a simplicidade dessa história. Já que a gente via, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para curar. O que ele fez? Na verdade, foi exatamente o que Jesus fez quando a mulher chegou, cheia de fé. Essa ainda chegou para ele, né? E aí ele falou assim, tá. Aí na hora que ele viu a cura, eu falei, olha, então vamos começar essa história, só que eu estou entendendo que não sou eu. É o Cristo e a natureza crística em mim e a dela que se comunicaram aqui, e isto realizou a cura. E foi a fé. Jesus, a passagem de Jesus é mais ainda, porque Jesus estava andando, né? E é mais simbólica, e um aglomerado, porque era um rabi que caminhava, e as pessoas ficavam em volta tentando, os apóstolos ficavam meio de segurança, essa história já foi contada aqui, afastando, tira um, sai outro, daí aquela mulher com aquela doença já de 12 anos, eu sei que se eu encostar no talit de Jesus, eu vou ser curado. Nas franjas do tzitzit do talit. Porque a vinculação espiritual dela era com a certeza da sacralidade que estava em função dali. Aí ela vai, se esgueira, encosta, e Jesus para no meio daquela multidão e fala assim, alguém me tocou. Deve ter havido uma gargalhada entre os apóstolos, assim, peraí, o senhor está sendo massacrado aqui, todo mundo segurando, puxa para lá, puxa para cá, estão quase lhe rasgando a roupa, o senhor está dizendo que alguém tocou. Aí ele para, como sempre, né? Imagina a paciência que Jesus tinha com aquela gente. Assim, alguém me tocou, eu senti que saiu uma força do meu Cristo. A mulher, aí ela ficou com medo, ela achou que tinha feito alguma coisa errada.
fui eu. Quase baixando a cabeça, dá para tomar uma assim, vem cá. A tua fé te curou. Ele disse assim, eu te curei. O meu ego curou, a minha técnica, o meu ectoplasma curou. É claro que essa história toda tem lá o seu mecanismo. A cura se processou por alguma forma. Mas não é aquilo que importa. Não foi se o ectoplasma era melhor, ou era mais forte, ou se tinha uma vibração magnética mais potente. A verdadeira cura se dá por esta simplicidade. Quando a gente entende que ser curador é ser nada. Aí funciona. Porque quem vai curar é a fé das pessoas. Então, o Júlio às vezes não atendia. Você sabe que no final das contas, o Manuel deve falar isso. Ele não atendia mais, nem sabia mais quem era. Ele não precisava saber mais quem era a pessoa. No início ele ainda ficava sabendo quem era, qual era a doença. No final ele não queria saber. Fulano de tal. Tá, acabou. Não sei o que é a doença. E cura é a conexão da fé dele, do Cristo que está nele, com a natureza crística que eu estou tentando fazer viva, continuar viva em mim. Esse Joe é uma coisa impressionante. Né? É um trabalho grandioso. E um dos poucos trabalhos que ainda sobrevive meio intacto nos Estados Unidos. Né? Ainda se preservam, porque a tendência que se faz é quando essas pessoas vão para o lado de lá, vira logo, né, um guru, alguém a ser altar, foto. Não tinha, não tem. Ele barrou isso muito. Né? E a gente descobre fotos dele assim, hoje que a internet dá pra gente essa. Mas você não tem nenhum livro do Joe Goldsmith com foto, nada. Ele só mostra as coisas. E coisas interessantíssimas, que eu depois fui ver no Rocha Lima, depois eu estou chegando a hora, eu tinha tempo e já foi. O Rocha Lima, uma vez, em 86, teve as portas de desencarnar. E ele não. O Rocha Lima foi para ele, eu não queria hospital, o negócio do hospital com ele era atender. Não me leva para o hospital e vocês vão me matar. E ele era sábio, viu? Era sábio, muito sábio. Eu sou médico, tá, gente? Muito sábio. Em determinado momento, naquele tempo ainda praticava a medicina, ele entrou numa crise hipertensiva 24, 240 por 130. E aí, o que faz? O Gazola olhava para mim, o Gazola, a gente era uns 4 ou 5 médicos. Vamos levar para o hospital. Aí ele não quer saber. Mas olha só, a gente sempre ouviu o nosso irmão falar que não vai para o hospital. Gente, vamos lá. Vamos. Me leva para casa, a gente foi para casa. Gilberto. Mas aí o Gilberto, a gente ficou na casa e sentados ali, ele só piorando, a gente já viu que passamos um soro nele, um remedinho, mas não respondia. Aí o Gilberto, na determinada hora, chega e me bota no canto e fala assim, ó, Wilson, acabei de ver a dona Astéria e a dona Maria da Paz chegaram com o manto branco. Estou achando que o Rocha Lima vai. Então eu vou ficar ali perto dele. Né? E a gente hoje vai ser umas 6 horas da tarde. E nada dele, completamente inconsciente. Meio que balbuciando. Quando deu assim umas 10h30 da noite, o Rocha Lima abre os olhos assim, levanta e fala a seguinte frase: Jesus, me ajuda! Mas assim, um tom. Ele não respondeu mais. Aí daqui a pouco eu estava encarregado de ficar ali mais perto dele, foi ligar a PA 14 por 8. E a respiração dele foi calma. Aí o Gilberto, nesse momento que você está tirando a PA aqui, entrava numa entidade que tem, sei lá, elas parecem uns anjos. Tem um canal aberto aqui, o nosso livro está. E tá bom. E a dona Astéria lá, saiu de lá, era da paz, para ali, se reverenciaram essas entidades. E aí, no dia seguinte nada, era isso, a gente passou a noite lá na casa dele, ele namorava ali na Gação Paulo. Meia-noite que ele levantou, tem uma sopinha. Eu juro que você não quer deixar, não, quero a sopa agora. Agora mesmo. Vamos dar a sopa. Tomou a sopa, no dia seguinte já estava ótimo, aí. Eu estou contando essa história porque é uma percepção de conexão, de fé. Naquele momento ele jogou esta fé para o alto e modificou
Foi um processo inteiro que estava correndo. O Joel Goldsmith tem algo semelhante. Ele foi parar no hospital e ficou ali e já estava dado como desenganado. E viu a mãe dele chegar e conversar com ele. Meu filho, chegou a sua hora, vamos nos preparar. Aí ele virou e falou assim, mãe, não, eu não fiz nada ainda do que eu tinha que fazer aqui. Está errado essa história toda. Aí ele entrou nesse estado, como o Manuel falou, e no dia seguinte ele estava absolutamente bom, levantou e saiu andando. Deus me dá. Então a gente tem essas histórias, são muitas. Se a gente ficar aqui 2 anos, a gente não conta todas. Escolhe um santo, escolhe uma religião, escolhe um evento. Mas o que isso serve para a gente na nossa vida como algo prático? É preciso que a gente comece a usar, né? Como falou o Tarcísio, como falou a Lúcia, usar meios para chegar ali. Não desistir. Cada dia é um dia que tem um valor inestimável. E só para acabar para vocês, para dar uma dica legal, já que a gente está em tempo de suportes, essa história. Olha que belo exemplo desse. Você ficar numa cabana sem teto, ou com teto em fresta, significa o seguinte: a minha confiança não está no teto da cabana, não está na solidez da minha casa, está na casa espiritual que eu estou buscando encontrar. E, portanto, eu estou olhando para o céu. E é o céu que eu busco para que ele e a terra se façam uma coisa só. Este é o símbolo de suporte. E nos suportes se utiliza como instrumento de trabalho os salmos na Bíblia hebraica de 113 a 118. Se vocês forem olhar, eu não vou ler todos aqui, mas faz todo sentido. Para quem quiser aproveitar esses próximos dias. Até quando vai, Rosa, nossa consultora? Essa quarta, são 8 dias. Então a gente tem chance para esquentar os motores e se valer desses 8 dias como um instrumento de busca dessa fé. Esta fé que a gente está dizendo. Né? A confiança absoluta na natureza divina em nós. Enquanto essa natureza divina não está muito clara, como algo inseparável da nossa própria natureza, vale pedir para Deus, vale pedir para Jesus, vale pedir para Padre Pio, vale pedir para quem for, para Rav Shimon, para quem for. Porque no fundo da história a unicidade está ali. E os Salmos, o 113, por exemplo, todos eles começam aleluia. Que é uma saudação a Yah, a essa estrutura do nome de Deus, Yah, que é o Deus que está no nível do Pai. O aleluia é isso, né? A gente dentro da Igreja Católica repete isso tudo sem saber que está falando uma expressão hebraica. Aleluia. Louvai, bendito é o nome do Senhor desde agora e para sempre. Olha a força disso. Desde o nascer do sol até o ocaso. Louvado é o seu nome. Excelso é acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem é como Deus? Que tem o seu trono nas alturas, mas o seu olhar se baixa sobre o céu e a terra. A gente aqui já entende que tudo tem o seu significado. Bom, aí vamos para os outros. Os milagres do Êxodo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, Israel o seu domínio. À vista disso, o mar fugiu, o Jordão voltou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeirinhos. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, que voltas para trás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeirinhos. É a presença do Senhor. Estremece a terra. Então, a presença do Deus de Jacó transforma a rocha em lago e a pedra dura em manancial. E aí se vai até o Salmo 118. Né? Jesus falava, eu sempre digo isso aqui, principalmente nas últimas passagens da sua vida, ele falava em Salmos o tempo inteiro. As citações de Salmos são recorrentes e usadas a todo instante por ele. O Salmo 118, para muitos, você tem que só tomar cuidado que nas Bíblias católicas ele é o 117, tá? Mas geralmente agora elas têm as duas denominações, é o 118 da Bíblia hebraica. Rodul Adonai Kitov, Ki Leolam Hasdor. Louvai
Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Que coisa mais bonita do que isso, né? E aí vai. E no final, ele diz assim: o Senhor me castigou severamente, mas não é Deus que castiga. A gente veja o que queria essas coisas todas, né? Mas não me entregou à morte. Ele está aqui. Abri-me as portas da justiça, e eu entrarei por elas no templo do Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Eu te dou graças porque me respondeste, e és a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor, isto é maravilha ante os nossos olhos. Este é o dia feito pelo Senhor, festejemos e alegremos-nos nele. O Senhor dá a salvação, o Senhor dá o triunfo, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nós da casa do Senhor bendizemos. A luz se acendeu. Preparai as guirlandas para a festa, amarrai as pontas do altar, porque tu és meu Deus, eu te dou graças, e a tua entrada em mim eu exalto. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Eu, então, aconselho a quem quiser se valer dessa instrumentação, principalmente agora nesses dias, que a Rosa começando na quarta por 8 dias seguidos, mas já está valendo, né? Nesse período, vocês veem a lua, que beleza, a gente está no céu, né? Vale a pena. Então eu quero pedir desculpa, a gente já passou do horário. Oi? Esse relógio está adiantado? Jura que está? Faltam 2 minutos? Então está na hora mesmo, né? Só vamos agradecer juntos, né, por que a gente recebeu aqui. Com os olhos fechados, em pouco tempo a gente percebe que nós não estamos sozinhos. E se isso é verdade, abrir as portas para que o justo, aquele que se liga a Deus, aquele que encontra Deus em si, e a partir daí vê Deus em toda parte, que Ele possa despertar em nós. E que o amor e a misericórdia de Deus, a sua proteção, o seu auxílio, o seu amparo, a sua cura, a transformação que nós todos buscamos, a luz que nos guia, a força que nos sustenta, a fé que nos ilumina, o amor que nos faz viver, sejam a nossa realidade. E liberdade. E tudo o que nós, a partir de despertos, sem argueiros e traves nos olhos, possamos fazer pelos nossos irmãos. O Senhor nos abençoe, nos guie, nos ampare e nos dê uma semana e a vida inteira de luz e de vitórias, porque assim é o nosso destino. Amém. Amém. Obrigado a vocês, desculpem qualquer coisa.